noite. Quanto tempo, hein? Ficamos aí 2 semanas sem a live Tornar-se Pais dos Nossos Pais. Estamos com algumas coisas voltando ao normal e isso faz com que a gente tenha mais trabalho, né? E foi difícil preparar uma live assim de qualidade, por isso eu não fiz, né? Em respeito a você e esse nosso espaço que é Tornar-se Pais dos Nossos Pais, é que eu preferia guardar um pouquinho e trazer algo de muito especial para você. Bom, enquanto o pessoal vai entrando, com as pessoas que já estão aqui, vai colocando da cidade que você é para a gente saber. O tema hoje é ansiedade e é a ansiedade voltada à terceira idade, ansiedade no idoso. Como é isso? Mas idoso tem ansiedade? Idoso tem sim. Mas eu não vou falar isso agora ainda, vou falar algumas outras coisas enquanto a gente espera o pessoal. Bom, gente, semana que vem a gente vai ter uma mega super live com a minha amiga Marrom. Ela vai estar falando sobre gerontopsicomotricidade e atividade física senil e o aspecto cognitivo, com dicas de exercícios. Teve uns que a gente até fez ontem, algumas coisas. Ela vai trazer material muito fácil de fazer, coisas que você tem em casa. Então, semana que vem, não perca a nossa live, porque tá demais. Ontem nós gastamos mais ou menos 1h30 preparando a live da semana que vem. E vamos gastar muito mais tempo ainda, porque você e o seu idoso merecem, tá? Mas hoje nós vamos falar sobre ansiedade. Eu acho que nós nunca tivemos tão ansiosos como hoje, né? A sociedade está muito ansiosa. Então chama os seus amigos, aproveita aí essa setinha, para um minutinho, vamos chamar as pessoas que estão ao nosso alcance, para que muita gente possa aproveitar esse tema e possa entender um pouquinho mais do que vem a ser ansiedade na terceira idade. Bom, semana passada eu estive na live do Mauro falando sobre ansiedade no trânsito. E depois dessa live eu fiquei pensando, por que não falar da ansiedade na terceira idade, né? E aí, ontem, bolando essas atividades para a semana que vem com a Marrom, eu ainda fiquei mais convicta de que hoje o tema melhor seria ansiedade. Então vamos entender, definir um pouquinho melhor. E tem convidado hoje para dividir comigo a tela? Não, não tem. Hoje é um tema que ele estava sendo trabalhado por mim, assim, dentro de mim, em cima de uma visão de um curso que eu estou fazendo, que é o Método Sossega. E eu fiquei pensando, dentro do nosso tema, tornar-se pais dos nossos pais, como é lidar com a ansiedade? Primeiro eu pensei na ansiedade dos filhos, mas aí eu falei, não, vamos fazer 2 temas. Primeiro vamos trabalhar a ansiedade no idoso e depois futuramente a gente trabalha a ansiedade no cuidador, né? Então falando da ansiedade no idoso. Primeiro, o que é ansiedade? A ansiedade é um sentimento que acompanha uma percepção geral do perigo. Ela tem, na verdade, o objetivo de nos defender, de preservar a nossa vida, e ela tem respaldo no planejamento de ações na tentativa de buscar saídas alternativas, permite a aprendizagem de ações que estão ao nosso favor, porque elas nos ajudam a enfrentar o perigo e o comportamento ou fuga do perigo, né? Nós podemos entender melhor a origem da ansiedade se a gente voltar lá na Idade da Pedra. Na Idade da Pedra, os nossos ancestrais, eles tinham um perigo real, né? Esse perigo real eram os animais que existiam naquela época, as plantas carnívoras, outros perigos, vulcão, enfim, uma série de coisas que existiam naquela época.
e eles tinham a necessidade constante de se defender, de lutar pela preservação da própria vida. Os mais fracos não sobreviveram, mas os mais fortes sobreviveram e tiveram mais desenvolvido esse alerta do perigo, né? Percebeu o perigo, tem uma atitude e se defende em função disso. Porque eles tinham perigos reais. Esses ancestrais que sobreviveram deixaram de herança para a gente a ansiedade, né? Para que nós pudéssemos identificar o perigo e reagir com atitudes adequadas diante dele. E nós acabamos recebendo isso como herança, e aí vem a resposta antecipada, a preocupação constante, a integridade física, como instinto de preservação e sobrevivência, né? Isso, na verdade, alguns perguntam, e aí? A ansiedade é boa ou ela é ruim? Depende. A ansiedade, ela é desconfortável. É difícil de lidar porque ela tem sintomas psicológicos, alguns pensamentos que povoam a nossa cabeça, sensações fisiológicas, às vezes como secura na boca, palpitação, então ela é desconfortável. Mas o que vai depender se essa ansiedade é boa ou ruim, é normal ou é patológica, é a intensidade e a frequência com que ela se apresenta. Quando a ansiedade é boa, ela é proporcional à dificuldade, ela promove atitudes que vão me auxiliar a me proteger frente a uma situação de perigo. Mas quando ela é desproporcional, quando ela é demasiada, ela provoca distorções perceptivas que podem influenciar no aprendizado, e aí eu não vou conseguir prestar atenção no que está acontecendo, eu não vou conseguir ter uma capacidade de memória que gere um aprendizado, para que uma outra vez que eu enfrente a mesma situação de perigo, eu possa usar esse aprendizado como um recurso, né? Infelizmente, quando a intensidade é alta, acabo não tendo aprendizado nesse momento. Então, o que vai fazer com que essa ansiedade seja boa ou ruim é a intensidade com que ela se apresenta, né? Quando um estímulo ansiogênico ele é muito intenso, ele provoca uma descarga emocional muito intensa que pode alterar a tomada de decisão, pode alterar a minha forma de perceber a situação e causar uma percepção equivocada, e a minha atitude pode também ser equivocada. E aí você vai falar, mas o idoso fica em casa, muitas vezes já, quando a gente fala do idoso, mais idoso, porque o idoso jovem ele ainda trabalha, uma pessoa entre 60, 70, um pouco mais de 70 anos, muitos ainda trabalham, né? Pelas novas leis vão trabalhar muito mais. E nossa população está envelhecendo com qualidade de vida, mas enfim, esse idoso mais velho que fica em casa, que às vezes precisa de cuidados, ele tem ansiedade? Tem sim. A própria situação de envelhecimento, a diminuição das capacidades, né? O declínio cognitivo muitas vezes pode estar provocando no idoso ansiedade. Mais pra frente a gente vai falar assim alguns tipos de ansiedade, alguns quadros, e aqueles idosos que estão assim frequentando um transtorno cognitivo leve, eles apresentam às vezes comportamento ansioso frente à possibilidade desse transtorno cognitivo leve poder evoluir para uma demência do subtipo Alzheimer ou outro subtipo. Então eles enfrentam sim ansiedade em decorrente disso. Mas só esse tipo de idoso? Não. Quando nós falamos em ansiedade, nós temos que entender, gente, eu faço um monte de mapinhas mentais para vocês, para não fugir nada do assunto, por isso de vez em quando eu dou uma olhadinha aqui para baixo. Bom, quando nós falamos de ansiedade, nós falamos de um mal que afeta 25% dos indivíduos.
Ele tem maior prevalência entre as mulheres. As mulheres têm uma capacidade de ansiedade maior que a dos homens. E a prevalência é de 30,5%. Já os homens é 19,2%. E entre os idosos é entre 3 a 14%. Você vai falar, mas é baixo. Não sei, porque muitas vezes também nós temos que entender que essa porcentagem ela tem influência de alguns fatores. Muitas vezes o idoso mascara esse sentimento com medo do que vão achar, diminuição de envolvimento em problemas sociais, então às vezes fica mais imperceptível, aumento de estratégias de enfrentamento ao evento estressor. O idoso, ele tem mais inteligência fluida, que ele adquiriu ao longo da vida, através da sua capacidade intelectiva, do tanto quanto ele estudou, das oportunidades que ele teve de acesso à cultura, das viagens que ele fez. Tudo isso foi se transformando em inteligência fluida. E ele passa a ter mais uma capacidade maior de elaboração de estratégias. E esse aumento das estratégias de enfrentamento a eventos estressores faz com que, às vezes, a gente perceba menos. Por isso tem uma percepção, às vezes tem uma influência no cálculo da porcentagem de idosos que enfrentam a ansiedade, né? E dos idosos que são diagnosticados, mais ou menos 10% deles só tem acesso a um tratamento adequado. A maioria deles não tem, né? Então, a gente às vezes fala assim, nossa, mas eu nunca percebi um idoso com ansiedade, é por causa disso. A gente tem uma porcentagem hoje considerada de 3 a 14% da população que tem ansiedade, é uma porcentagem baixa, mas a gente também tem uma dificuldade em diagnosticar por causa desses fatores que eu acabei de mencionar. Então, quando a gente fala de ansiedade na terceira idade, gente, aqui a caixinha de perguntas está aberta, não tem nenhuma pergunta. Se alguém tiver alguma dúvida ou quiser colaborar, escreve na tela ou põe na caixinha de perguntas que nós vamos lá. Quando nós falamos de terceira idade, de ansiedade, os fatores de risco para o transtorno de ansiedade na terceira idade são muitos. E a ansiedade também, ela tem uma dificuldade, por quê? Quando eu tenho um comportamento ansioso, isso reflete na minha atenção, na minha memória. O idoso por si só está num período de declínio cognitivo dessas idades, dessas capacidades. Se esse declínio cognitivo estiver assim num nível já evoluindo para as demências, mais ainda a atenção e a memória vão estar comprometidas. Então, os fatores, a ansiedade, ela traz um prejuízo significativo e compromete ainda o desenvolvimento do idoso. Os fatores de risco são o histórico de doenças psiquiátricas na família. Existem outras pessoas que tiveram ansiedade? Qual é a relação dessas pessoas com esse idoso? Doenças clínicas, porque existem algumas doenças que às vezes geram fatores ansiosos, né? A pessoa nunca fez hemodiálise, vai começar a fazer agora, não sabe como que é, tem toda uma dificuldade, sintomas da doença, ela pode estar começando a ter comportamentos ansiosos em decorrência das doenças, ou às vezes em decorrência de algum uso de medicamento, que às vezes podem também trazer sintomas de ansiedade. Uma limitação funcional, por exemplo, aquele idoso que fazia tudo sozinho, saía sozinho, viajava sozinho, e agora começa a cair demais, ter muitos esquecimentos, e aí em função disso ele para de ter essa funcionalidade. E como ele estava muito habituado com isso, esse novo momento da vida gera nele um comportamento ansioso. Uma outra coisa que pode acarretar ansiedade é a hipoacusia, né? A dificuldade de audição, a diminuição da audição, a hipoacuidade visual, a diminuição da visão, né? Aquela pessoa que fazia tudo sem óculos, depois
assim, olha, eu não tô idosa e já preciso do meu óculos aqui, senão não rola, né? E vai perdendo dia a dia, quanto mais a idade avança. Então, isso às vezes, dependendo do grau, da severidade, isso deixa o idoso um pouco ansioso. Traços de personalidade, como neuroticismo, transferência de controles a terceiros, são traços que podem ser fatores para comportamentos ansiosos. Eventos estressantes, né? Acontece um problema na família, o idoso não estava perto, mas ele ficou sabendo, ele pode estar desenvolvendo ansiedade. O próprio momento que nós estamos vivendo, a Covid-19, em que eles não podem mais ter contato com os netos, com os filhos como tinham antes, se não moram na mesma casa, que não fazem mais aquele passeiozinho na calçada com o cuidador. Aqui em Niterói, muitos idosos vão à praia, às vezes ainda não, alguns já voltaram, outros ainda não, né? Então esse evento, esse momento que nós estamos vivendo, ele é sim um evento estressor que pode gerar no idoso ansiedade. Estratégias disfuncionais de enfrentamento de problemas, né? E percepção, diminuição da percepção espontânea em relação aos seus quadros de saúde, não consegue mais perceber como ele está se sentindo, e aí ele fica meio, já que eu não estou percebendo que a pressão está alta, ele fica ansioso, né? Às vezes medo de passar mal sozinho. A população do gênero feminino também na velhice, assim como nas outras idades, ela vai ter uma predisposição maior para a ansiedade. Enfim, nós temos esses 9 fatores de risco para o transtorno de ansiedade. Então, e a ansiedade no idoso? Como eu já falei anteriormente, é mais difícil diagnosticar a ansiedade no idoso, porque ele mascara os sintomas, porque ele já tem experiência de vida, que vai utilizar algumas artimanhas para que a gente não perceba. Em função da semelhança de sintomas com algumas doenças que são normais na terceira idade, às vezes ele tem um pouco de síndromes psiquiátricas que podem estar mascarando, uma depressão que também é muito semelhante, pode estar mascarando, a psicose de início tardio, que também pode mascarar o quadro, a demência por si só, porque a demência já traz uma diminuição nos níveis de atenção, de memória, mas também das funções executivas, que a ansiedade não traz. Mas essa diminuição da atenção e da memória podem dificultar a percepção dessa ansiedade. Alguns sintomas significativos seriam prejuízo significativo da atenção, da memória, da concentração, dificuldade de sono, alterações de apetite, sensação de tonteira inesperada, né? Aquela coisa, não, fiquei tonto de repente, que o idoso tem com muita frequência, mas às vezes também é um pouco de labirintite, então ela confunde. Ideias prevalências de perda da lucidez, o idoso tem muito medo de perder a lucidez, tem medo de ficar dependente, né? E esses sintomas às vezes podem se confundir. Eu posso achar que é uma coisa normal da terceira idade, né? É um medo por causa da velhice, e não é. Às vezes pode ser uma ansiedade. Ideias prevalentes de doenças, queixas somáticas, né? Sintomas como taquicardia, opressão torácica, tremores. E os sintomas que a gente encontra como mais comum na terceira idade seriam as síndromes mais comuns na terceira idade seria as fobias, diversos tipos de fobia, a agorafobia, transtorno de ansiedade generalizada, que é o TAG, nós vamos falar daqui a pouquinho, a ansiedade por medicamentos ou outra condição médica, como eu expliquei agora há pouco sobre a doença que às vezes é geradora de ansiedade,
Os pensamentos hipocondríacos, né? Será que eu tenho alguma coisa grave? Será que eu tenho alguma coisa séria? Eles acabam... E esses pensamentos hipocondríacos, eles acabam também gerando um outro problema. Por quê? Em função dele ter vários sintomas, várias queixas, o profissional que atende, ele vai fazer uma bateria de exames. Enquanto isso, e às vezes, nessa bateria de exames, enquanto ele leva esse tempo, ele não está percebendo os indicativos de ansiedade, né? E essa demora no diagnóstico acaba gerando certas dificuldades. Bom, a fobia social, o que é? Nada mais é do que um medo de estar em contato com as pessoas, acerca de situações sociais, de uma ou mais de uma situação, medo das pessoas perceberem que ele tem algum tipo de ansiedade, que ele está tendo esses sintomas e que as pessoas venham menosprezá-lo. Então, esse seria uma fobia social. A agorafobia seria aquele medo intenso de estar em espaços públicos grandes. Muitos conhecem como medo de sair de casa, mas não é só o medo de sair de casa, é se encontrar sozinho em espaços públicos. O transtorno do pânico, que pode ser acompanhado ou não da agorafobia, que tem o transtorno do pânico, ele tem menor incidência no idoso, mas mesmo assim existe uma porcentagem de pessoas acometidas por esse transtorno. O TEPT, o que é o TEPT? É transtorno de estresse pós-traumático. Uma situação traumática que ele viveu, por exemplo, entraram assaltantes na casa, renderam a família e o idoso ficou com muito medo, né? Ou que ele ficou sabendo que alguém passou. Às vezes até exposição constante nesses noticiários que só trazem coisas... notícias ruins, né, que a pessoa fica muitas horas assistindo e fica com medo de sair de casa e passar por essa mesma situação. Outra coisa também, o toque tardio. O toque tardio, ele tem uma menor incidência, mas existe a possibilidade que ele venha a ocorrer, transtorno obsessivo compulsivo. O TAG, como a gente já falou, eu deixei o TAG mais pro final, porque eu vou falar também do TCL. O TAG é o transtorno de ansiedade generalizado, que é uma ansiedade ou uma preocupação demasiada, ocorrendo na maioria dos dias. O tempo inteiro ele está demasiadamente preocupado, ansioso. E a inquietação, os nervos ficam à flor da pele, ele fica mais irritadiço, fadigabilidade, dificuldade de controlar-se, sensação de branco na mente, e ele fica com medo de estar perdendo a lucidez. E os sintomas fisiológicos, taquicardia, palpitação, sudorese, boca seca. O transtorno cognitivo leve, muitas vezes, ele ainda não tem grandes prejuízos. Mas o idoso sabe que ele pode evoluir, que aquilo pode se tornar mais grave. Pode virar uma demência um transtorno cognitivo maior de subtipo Alzheimer ou outro subtipo. E aí ele fica assim, tenso. Isso pode ser um gerador de ansiedade, né? Pode ter sintomas fisiológicos, psíquicos. A depressão, que é bem semelhante à ansiedade, provoca distração, alterações do sono e do apetite, sentimentos de inutilidade, hipoamnésia. Gente, no caso, quando o idoso começa a perceber tá num ritmo maior, tá mais acelerado, que ele tá perdendo a sua funcionalidade, ele tem medo do novo, né? O que vai acontecer comigo? O que vem pela frente? E esse medo deprime, mas também pode ser uma ansiedade, e isso que os profissionais têm que ficar muito alerta. Existem aí no tratamento, quando a gente faz a avaliação, que o neurologista manda pra gente, que a gente faz a avaliação neuropsicológica, nós temos também vários inventários que vão, através das respostas obtidas, a gente vai ver se há indicativos ou não
depressão, ativos ou não de ansiedade, mas é importante que o profissional e a família esteja muito alerta a essa fala do idoso, ao comportamento do idoso, porque isso tudo vai auxiliar o profissional na hora da avaliação e depois na hora de montar a estratégia de tratamento. Tem também a psicose de início tardio, né, que é o medo que algo ruim vá acontecer, começa a se sentir perseguido por alguém da família, né, aquele sentimento de persecutoriedade, e acha que alguém vai dar chazinho da meia-noite para ele morrer, não quer que ele acorde no outro dia, enfim. Que o remédio não é para fazer bem, é para matar, essas coisas. Tem o transtorno afetivo bipolar, que é ansiedade com sintomas de irritabilidade e pode ser confundida com um episódio maníaco, hipomaníaco ou bipolar, né? Uma coisa que eu esqueci de falar do TEPT, é muito controverso, né, a existência do TEPT e da importância dele, dos prejuízos dele na terceira idade. Alguns acreditam que sim, outros não. Existem divergências na literatura, mas o idoso pode sim, através de eventos, estar exposto ao TEPT e por isso desencadear uma série de sintomas de ansiedade. Mas assim, ansiedade pode ser boa, pode ser ruim, tudo depende do nível da ansiedade. Tem alguma pergunta? Preciso da participação de vocês. Gente, tá ficando claro? Eu tô falando alguma coisa muito difícil? Tem alguém que pode colaborar aí com alguma participação? Só para dar um retorno? Então, mas como que é? A ansiedade é boa, a origem dela tá lá dos meus ancestrais, lá da Idade da Pedra, ela tem o objetivo da preservação, o que vai diferenciar é o nível de ansiedade, a intensidade como os sintomas se apresentam, se ela é boa ou ruim, se ela é normal ou patológica, mas vamos entender um pouco da neurobiologia dos transtornos ansiosos no idoso? Então, nós temos no cérebro uma coisa chamada amígdala, que é mediadora de respostas da ansiedade, né? Ela, toda vez que tem um estímulo de ameaça, isso provoca uma resposta repentina, primitiva, rápida do hipocampo, né? E estimulando a expressão fisiológica da ansiedade. E aí, assim, eu vou perceber o perigo e eu vou emitir uma resposta. O problema é quando essa percepção é tão intensa que eu não consigo emitir uma resposta adequada. Na amígdala tem estímulos provenientes do córtex órbito-frontal, do hipocampo, do tálamo, e ela emite vias eferentes para o tronco cerebral e o hipotálamo, e fazendo a mediação entre expressões cognitivas, comportamentais e fisiológicas. E aí, dependendo dessas expressões, dependendo desses níveis, a gente tem como resposta a ansiedade. É um pouco mais denso, mas eu resumi dessa forma, para ficar mais claro para todos entenderem. Alguém colocou aqui, minha mãe está passando por um momento de ansiedade. E qual é a idade dela, Fernanda? Né? Vamos ver se a gente tem alguma coisa que a gente possa colaborar para você em casa fazer exercícios com a sua mãe e de repente auxiliar nesse processo. Também na terceira idade existe a redução de alguns hormônios, de neurotransmissores, resposta de neurotransmissores, e isso acaba deixando o idoso mais suscetível à ansiedade. Nem é importante que a gente esteja levando sempre para fazer uma avaliação médica, fazendo a regulação hormonal, fazendo uso das medicações, né, para hipertensão, para diabetes, a parte ali dos hormônios, as vitaminas,
para que o organismo dele possa estar o mais equilibrado possível, né? E a gente tem que entender que todos nós temos isso, mas a gente, por não estar num declínio cognitivo tão avançado, num período de declínio cognitivo, a gente tem uma resposta mais rápida e as coisas se reequilibram. Uma das coisas muito importantes quando a gente tem ansiedade, crises de ansiedade, sintomas de ansiedade, é prestar atenção no que a nossa mente está falando para nós. Qual é o sinal de perigo? Existe um perigo? Esse perigo é real ou é um perigo irreal? Essa resposta do organismo frente a esse perigo, ela é adequada ou ela está passando do limite, né? Ou ela está acima do que deveria? É importante a gente entender isso. A Fernanda respondeu aqui, é por causa da pandemia, né? Isso gerou ansiedade e está gerando em muita gente. A maioria das pessoas está tendo problemas com ansiedade em função do medo. É um medo iminente, né? A gente está convivendo com alguma coisa que a gente nunca conviveu antes. Nós ouvimos falar que teve a peste negra, que teve a gripe espanhola, mas nós não vivemos isso. E agora nós estamos vivendo. E a gente achava que tinham tantas vacinas, tantos remédios, e nunca nós teríamos mais isso, mas nós estamos vivendo. E aí, eu acho que não só a sua mãe, mas toda a população tem passado por medo. Se você for ver lá nos primeiros momentos da pandemia, os sentimentos que nós tínhamos. Quando nós começamos a perceber que pessoas que nós amamos ou pessoas que nós conhecemos, o nosso vizinho, um parente da família, o moço do jornaleiro, uma criança foram afetadas pelo Covid-19 e vieram a óbito, nós nos assustamos muito e isso gerou na população uma ansiedade. Em alguns países como o Han, na Itália, na Espanha, já está se vivendo a quarta onda. E nós vamos falar disso qualquer dia aqui. Tem uma amiga que me convidou para uma live falando disso. Nós vamos fazer, eu vou avisar aqui para vocês. Nessa quarta onda se observa aumento muito grande de doenças como depressão, ansiedade, com aumento de taxas de suicídio. Então nós estamos falando de alguma coisa que tem um perigo real, mas algumas pessoas foram mais resilientes e outras menos resilientes. E aí passaram a ter sintomas em função desse momento que nós estamos vivendo, que nós sabemos que vai passar, mas não sabemos exatamente o dia que isso vai passar. Todo mundo quer uma vacina, tá todo mundo doido para ouvir a palavra vacina Covid-19, mas ainda tem a promessa da vacina, né? E o medo, cada vez que você sai, cada vez que você volta, os hábitos que você passou a desenvolver nesse período, isso tudo provoca em nós uma ansiedade. Todos nós estamos vivendo essa ansiedade, porque temos um perigo real. Samira Fono trabalha muito comigo, várias vezes vem aqui no Aprimoramente fazer live de idosos, de referente a crianças também. Eu vou fazer outra live com ela qualquer dia em relação às crianças. Quando a gente fala de tratamento, quais são os tratamentos que nós temos disponíveis no momento para ansiedade? Nós temos o tratamento medicamentoso, que você vai entrar em contato com um psiquiatra, vai marcar a consulta. Se já é um idoso que já faz um tratamento da demência com o neurologista, com o geriatra, enfim, vamos voltar neles e os médicos vão prescrever a medicação, né? Além da parte medicamentosa, a parte farmacológica, que você pode ir num médico da escolha da família ou através do Sistema Único de Saúde. A gente sabe que esse Sistema Único de Saúde, ele já ultimamente anda muito sufocado, ainda mais com a pandemia, mas tem essa possibilidade. E o tratamento não farmacológico. Que seria o tratamento não farmacológico? Nós temos a possibilidade, em alguns casos,
Às vezes o idoso está internado numa casa de tratamento, de repouso, ou está hospitalizado por alguma condição de saúde, e aí tem a possibilidade de um assistente social fazer orientação da família, conscientização da família, enfim, esse apoio é fundamental. Nós temos também a psicoeducação, tanto com o idoso, para ele entender que sentimento é esse, por que esse sentimento acontece, como eu vou enfrentar, quais as minhas estratégias de enfrentamento. Então, nós temos a psicoeducação com o idoso e também temos a possibilidade da psicoeducação com a família, orientando a família sobre a doença, se é um idoso que já tem um quadro demencial e agora tem também combinado com ansiedade, ou se é um idoso que só está passando pela ansiedade, seja o motivo Covid-19 ou fora o Covid-19, nós temos a oportunidade do profissional sentar com a família, falar sobre o quadro, explicar as estratégias de trabalho, estratégias de regulação e enfrentamento nesses casos, né? Quando a gente fala de um evento, a ansiedade está acontecendo por quê? Está tendo um evento estressor? Está acontecendo alguma coisa? Então vamos tentar minimizar o máximo possível esse evento estressor, ou de preferência a remoção dele. Às vezes ele tem essa crise de ansiedade mais à noite, ele fala de alguma coisa que vem pela janela, e se você for ver, às vezes é uma roupa que está lá na janela, tira, né? Às vezes pode ser uma coisa que não tem como a gente remover. Por exemplo, em alguns momentos se fala do problema com a previdência social, que não vai ter dinheiro para continuar pagando os aposentados. A gente vê que os idosos eles ficam muito tensos nesse momento. É claro, eles trabalharam a vida inteira, se prepararam, têm um ganho abaixo do que eles esperavam, não recebem na nossa sociedade um tratamento digno e devido, e ainda ouvem que a Previdência Social vai deixar de pagar. E aí eles passam a ter comportamentos ansiosos. Então, nesse caso, procurar na literatura, procurar alguma coisa que venha trazer informação e que venha, você não vai remover o fator de ansiedade, mas você vai trazer informação, né? E aí, através da informação, trabalhar com ele essa informação, tentando diminuir essas crises de ansiedade. Estratégia de modificação ambiental. Lembra o exemplo que eu dei? Às vezes ele acha que à noite tem alguma coisa lá na janela que vem para pegar ele, e você notou que é uma roupa que está no varal. Então você vai lá e faz uma modificação nisso. Ou então é uma coisa mais grave, por exemplo, obrigada pelos coraçõezinhos subindo, tipo, teve um assalto na família, e aí ele ficou com aquela impressão, um medo que aconteça de novo. Vamos melhorar a segurança da casa. Vai lá colocar um portão mais forte, um sistema de monitoramento, um alarme. Pronto, já viu que foram criadas estratégias de segurança, ele vai se sentir um pouco mais seguro, você vai conversar com ele a respeito disso, vai trabalhar no acompanhamento psicológico, vamos criando estratégias de enfrentamento. Algumas coisas que nós podemos... Existe, assim, uma evidência muito favorável que o tratamento de ansiedade seja com a TCC, a terapia cognitiva comportamental, que tem vários exercícios, vários treinos e que traz uma resposta mais rápida a esse sentimento desconfortável, porque a gente já aprendeu que a ansiedade ela não é nem boa nem ruim. O que é problema é a intensidade com que esse sintoma se apresenta. E aí, a ansiedade vem, na verdade, para nos proteger. Mas às vezes, quando ela é muito intensa, ela acaba nos prejudicando, porque nós acabamos alterando a nossa percepção e já caminhando para o patológico, desenvolvendo os transtornos.
A TCC também utiliza, e algumas outras técnicas, linhas também utilizam, exercícios respiratórios, percepção, exercícios de percepção. O que eu estou percebendo? O que essa minha percepção provoca em mim? Quais os sentimentos que isso traz? Como eu posso lidar com esses pensamentos e sentimentos? A TCC trabalha dessa forma. O relaxamento muscular, né? Exercícios que façam não só a técnica de respiração, mas que venham trazer também um relaxamento, uma diminuição nesse estado de desconforto, porque a ansiedade ela chega a enrijecer, traz a secura na boca, enfim, né? Taquicardia, ela é muito desconfortável. Então, trabalhar com essas técnicas vão ajudar no enfrentamento desses sintomas e na diminuição deles. Uma exposição gradual ao fator que gerou a ansiedade, para que a pessoa veja que às vezes esse medo ele é necessário, mas ele não é dessa forma como ela está percebendo. Esse medo está muito descontrolado. Então, a exposição gradual, né, a partir do momento que essa pessoa vai tendo condições internas, né? Porque a gente não vai fazer isso de uma forma... a pessoa tá morrendo de medo do cachorro, você vai lá e coloca ela de cara com o cachorro. Não, ela tá com medo de sair na rua porque ela está com medo do Covid. Você pega uma pessoa que tem Covid e põe do lado dela, né? Também não é assim que a gente enfrenta. A gente vai fazer uma aproximação gradativa. Tem muitas pessoas que não estão conseguindo sair de casa, nem para ir no mercado, né? Esses dias eu vi uma profissional da área da cozinha entrando pela primeira vez, fazendo uma live, entrando a primeira vez no supermercado, ela estava ao vivo. E ela estava falando, nossa, eu tô com muito medo, porque além de tudo, falou lá o sintoma do transtorno que ela tem, e aí ela falou, eu tô com medo dessa situação. Então, são situações que as pessoas precisam gradualmente ir enfrentando, utilizando a máscara, utilizando álcool gel, no caso da Covid, se protegendo, chegando em casa, deixa o sapato lá de fora, eu tenho um tapete sanitizante, entrou, higieniza tudo, vai lá, toma banho, coloca toda a roupa para lavar. Então, você tomou os cuidados. Todos nós temos medo, sim, mas esse medo não pode nos paralisar, né? Além do relaxamento muscular, da exposição gradual, exercícios respiratórios, do trabalho da percepção com a nossa mente, conversar com a nossa mente, a dessensibilização. Hoje eu tô enroscando, hein? A dessensibilização, né? Eu vou aos poucos me aproximando desse fato gerador, desse medo tão avassalador. Aos poucos eu vou me aproximando disso que está me provocando medo e vou vendo que ele não é tão assim, né? Que eu tenho como me defender dele. Eu vou adquirindo mais estratégias para estar lidando com esse medo. E aí, gente, como a gente tem falado sempre, é importante que nós tenhamos empatia no cuidado com o idoso. É importante que nós tenhamos um olhar atento, que nós tenhamos uma capacidade de ouvir e acolher as demandas dele, uma escuta ativa, né? Para que a gente possa estar entendendo e percebendo quando esse idoso tem ansiedade. A gente falou aqui muito voltado no idoso que desenvolveu essa ansiedade na terceira idade. Mas também, gente, a gente não pode esquecer daquelas pessoas que já são ansiosas de natureza, né? A vida inteira foram ansiosas e se tornaram idosos. Ela não vai deixar de ser ansiosa porque ela virou idoso, porque a idade dela avançou. Essa ansiedade vai com ela também para a terceira idade. Assim como se ela é um TDAH, ela vai ter esse sintoma também na terceira idade. Enfim, nós temos que aprender. Seja uma ansiedade desencadeada por algum fator durante a terceira idade, durante o processo de envelhecimento, ou seja, uma ansiedade que já veio com o indivíduo ao longo dos anos e que nunca teve a oportunidade de ser tratada, a gente tem que entender melhor esse momento. Vou ver aqui se tem mais alguma perguntinha. Não tem.
A gente tem que entender melhor esse momento e trabalhar com esse idoso. Tem a parte farmacológica, tem a parte não farmacológica. Aí tem gente que fala, mas eu não gosto do remédio. Em alguns momentos eles são necessários. E quando precisa, é melhor utilizar isso, né? Porque essa ansiedade também pode prejudicar, ser fator que cause prejuízo em algumas comorbidades que o idoso já apresenta, como a hipertensão, a diabetes, né? Se ele tem esse medo excessivo, se o emocional dele está abalado, essas coisas vão ter uma alteração, né? Então a gente precisa fazer um trabalho dentro da família, né? Tipo, você está cuidando do seu idoso. Ele é seu pai, é sua mãe, você vai trabalhar isso com seus irmãos, vão sentar, vão conversar, o que a gente pode fazer sobre isso? Existe a possibilidade de levar esse idoso para um tratamento? Então vamos levar esse idoso para o tratamento? Eu posso na segunda, outro eu posso na quinta. É muito complicado, gente, porque quando os nossos pais entram nessa fase, a gente tá num momento da vida muito acelerado e na maioria das vezes a gente não tem esse tempo. E já estamos também começando a apresentar problemas de saúde, já precisamos de cuidados também, uma dorzinha nas costas, um probleminha na mão, uma hipertensão. Então, assim, temos filhos, temos família, então nós temos que cuidar da nossa casa, cuidar da nossa saúde e cuidar também do nosso idoso. Então é importante nesse momento dividir as forças, né? Lógico que para quem mora com o idoso sempre vai ser um pouco mais pesado, mas as outras pessoas também podem participar. Eu não posso ficar durante a semana, eu posso ficar final de semana. Mas sempre, gente, mantendo essas discussões de quem vai fazer o quê, num clima amigável, distante do idoso, porque lembra que a gente falou que um dos fatores gerador de ansiedade era o sentimento de menos-valia, é o sentimento de que eu tô ficando puxado, por que eu ainda tô aqui, né? Tô gerando tanto trabalho. E se a gente for ver, há um tempo atrás, nós estávamos gerando trabalho para eles. Eles estavam trabalhando, estavam num momento super ativo e estavam se preocupando com as nossas atividades escolares, com as nossas doenças. Eles tiveram tempo para cuidar de nós. E é importante que nós tenhamos esse tempo para cuidar deles também. Por isso que eu tenho feito com muito carinho esse espaço, tornar-se pais dos nossos pais. Porque como filho eu já vivenciei isso. Sei que não é fácil quando você está diretamente ali no dia a dia. Muita coisa você deixa de fazer, muita coisa você faz, mas muita coisa você poderia fazer melhor. Quando você está distante, é difícil porque você está distante, você queria fazer mais. É que nem ter um filho, né? Toda mãe, quando nasce uma mãe, nasce uma culpa também. Quando os pais entram na terceira idade ou quando eles chegam no seu processo de finitude, a gente fica sempre se perguntando o que mais eu poderia fazer. E é importante que a gente saiba trabalhar esses fatores, seja o meu idoso está apresentando transtorno cognitivo leve ou transtorno neurocognitivo maior, seja o subtipo que for, com um sintoma de demência, de depressão ou de ansiedade, seja qual for o caso, e isso tem que fazer tudo o que pode mesmo pela mãe, viu? Porque é só uma que a gente tem na vida. E seja qual for o caso, a importância é que vocês cuidem o melhor que você puder cuidar. Às vezes você não vai dar conta de fazer tudo o que você gostaria, mas faça o seu melhor. Aproveite ao máximo todas as oportunidades que você tiver, né? Leve ao médico, acorde de madrugada quantas vezes forem necessárias, fique no hospital, vá atrás de mais tratamentos, tenha muita... Eu tô pausando para falar isso, porque, gente, é uma palavra assim que ao mesmo tempo é bonita, ela é forte para quem está cuidando, porque nem sempre nós temos. Tenha muita paciência. E a paciência, às vezes, é alguma coisa que a gente perde, mas que a gente tem que entender que nós somos humanos, somos de carne
e osso. E às vezes nós estamos estressados com o excesso de afazeres. E por isso muitas vezes nós perdemos a paciência. Mas o que você vai fazer para manter a sua paciência? De vez em quando, sabe, naquele rodízio familiar, você vai sair de perto, vai viajar uns 2 dias, vai sair à noite para dar uma volta com máscara, e deixar com outra pessoa da família ou com um cuidador. Ter momentos que você cuide de você, para que você possa cuidar do outro, né? Cuidar do outro com carinho, cuidar do outro com a escuta ativa, cuidar do outro com atenção, enfim. Gente, nós temos 10 minutos. É um aprendizado, né, Fernanda? Eu também aprendi muito. Eu acho que se eu tivesse mais uns 10 anos com cada um, eu teria aprendido muito mais ainda, né? E isso colaborou muito, não só com a minha vida de pessoa, mas com a minha vida de profissional também. Bom, gente, eu queria deixar aí para alguém mais fazer como a Fernanda, colocar suas perguntas, colocar sua participação. Enquanto vocês vão escrevendo, eu queria reafirmar mais uma vez o trabalho para a live da semana que vem. A semana que vem eu vou ter aqui a Marrom. É uma amiga que eu conheci na pós-graduação lá na FEMUSP, no HC, né, Departamento de Neurologia do Hospital das Clínicas, da Faculdade de Medicina do Hospital das Clínicas de São Paulo. E ela fez reabilitação cognitiva junto comigo, lá com a professora Eliane Mioto. E ela vai estar aqui. A área dela é na área da psicomotricidade, terapia, eu esqueci, mas gerontopsicomotricidade, ginástica da senilidade. Ela tem várias propostas interessantíssimas, vai trazer material de gente como a gente, coisas que nós temos em casa e que nós podemos adaptar para fazer o exercício. Então você não vai ter que comprar nada, você vai fazer exercícios com o uso da cadeira, vai fazer exercícios com as garrafas PET. Traz para a live a cadeira que você está sentado, garrafa PET, se tiver embalagem de ovo, traz para a live, massa de modelar. Vai ser uma live, gente, super. E eu aviso, se tiver necessidade, a gente faz em 2 vezes. A minha prima Nali tá aqui e ela tá falando, né, sempre que ela pode, dos cuidados que ela tá tendo com a mãe, sempre que puder fazer da melhor forma possível. Ela preparou um espaço na casa dela, eu achei muito legal essa iniciativa, porque quanto mais perto eles estiverem da gente, melhor. E entrou uma outra prima minha também, a Keiliane, seja bem-vinda. E nessa live da semana que vem, gente, traz todas as sucatas que você imaginar pra frente. Eu vou fazer um post dando ideias do que você pode trazer para nossa live. E nós vamos fazer exercícios na hora. Ontem eu aproveitei, sabe, minhas dores articulares, fui junto com a Marrom, já exercitando, foi muito bom. Nós ficamos 1h30 preparando a live da semana que vem. A live vai ficar gravada de hoje sobre ansiedade? Vai sim. A live vai ficar gravada no IGT. Você também pode ver no meu canal no YouTube, Aprimore a Mente. E, gente, no privado, vai colocando para mim ideias de tema. Eu queria tanto ouvir falar sobre isso. Eu já falei que nós vamos voltar com esse tema ansiedade uma outra vez. Hoje nós falamos da ansiedade no idoso. A próxima vez nós vamos falar da ansiedade do cuidador, né? Porque, gente, não é fácil não. Ser filho, trabalhar, ser pai, mãe, atividade dentro de casa, fora de casa, e o idoso com as suas dificuldades, com o seu momento, é um momento de muita ansiedade. Então, bora lá que essa live vem. Só não sei te dizer o dia, porque a semana que vem vamos ter esse espaço com a Marrom e eu não sei se um dia vai dar conta. Eu acho que vamos precisar de mais. E tem gente pedindo para chamar de novo a Patrícia Pimentel. Eu vou chamar com certeza. Vamos fazer uma outra live cheia de conteúdo. Bora lá, foi muito bom estar aqui com vocês hoje, falar sobre ansiedade, sobre os fatores
Você quer um bônus? Então, após a live, eu vou deixar um post. Você vai curtir, vai deixar o nome de 3 amigos, vai falar o que você achou da live e colocar o seu e-mail inbox que eu vou estar enviando para você amanhã, porque tem umas pessoas que são tão ansiosas que lá para 11h45 da noite fala assim: meu bônus não chegou. O seu bônus vai chegar amanhã à tarde, tá? Mas enquanto isso, gente, para receber o bônus tem que curtir, deixar o nome de 2 amigos, não vou pedir 3, 2 amigos e mandar o e-mail. Se não quiser deixar o e-mail ali à vista para todo mundo ver, manda o e-mail inbox, tá bom? E também deixa a sua sugestão de tema. Aguardo você nas próximas lives. Me perdoe que eu fiquei 2 semanas fora, já expliquei no início. Foi volta para o espaço trabalho presencial, precisou de uma série de organização do espaço, das medidas de distanciamento. Fiquei muito ocupada, mas agora a gente está voltando. E aí nós vamos fazer o quê? Como voltar do trabalho às vezes gasta mais tempo ao chegar em casa, a nossa live deixa de ser 7h30 e passa a ser às 20 horas, tá ok? Gente, foi muito bom. Obrigada pela participação de vocês. Até a próxima. Descansem. Faz um exercício de respiração antes de dormir. Fique menos ansioso. Você vai ver que você vai dormir bem melhor, ok? E o meu bônus é isso. É um brinde que eu ganhei de uma pessoa muito especial que está aí na live. E eu vou estar passando para vocês um exercício de respiração com uma imagem bonita, um filminho bonito do Aprimore a Mente, ok? Bom descanso!